A foto é a caça. É o instinto da caça sem a vontade de matar. É a caça dos anjos. Perseguimos, miramos e atiramos e clac! Ao invés de um morto, nós fazemos um eterno. Chris Marker. A minha matriz de universo, a minha matriz criativa é a natureza. A natureza do Brasil. O Brasil é a minha obsessão. Eu interpreto esse país já há 40 e tantos anos e para mim é como se tivesse começado ontem. Subir montanhas, atravessar grutas. Pela Amazônia acho que eu já fui pelo menos mais de 100 vezes. Já andei mais de 500 mil quilômetros de barco, a pé, de avião. Eu me lembro muito do Tom Jobim em alguns momentos que eu estou falando desse assunto. Ah, o Brasil. O Brasil é para profissionais. Me dá uma certa angústia de pensar que a natureza deixou de ser ameaçadora, né? A natureza está totalmente domesticada. Enquanto que eu gosto mais dessa natureza que existia quando eu era criança, que a gente tinha medo, né? Ia no mato, tinha medo da onça. Hoje em dia a gente tem pena da onça, é uma coisa muito esquisita. Eu fiquei quase 3 anos para fazer a foto da lua na torre da Igreja da Penha. Porque eu passo ali 3 vezes por semana. Uma coisa que eu sinto que eu tenho na cidade do Rio, eu tenho um afeto e uma intimidade tão grande que me permite eu estar sempre estudando essa cidade. Então eu via que a lua descia ali e cheguei aí 4 vezes, no meio da linha vermelha, que você para ali. A Igreja da Penha é muito no horizonte, então a poluição da cidade raramente permitia da lua, ela sumia. Que haverá com a lua, que sempre que a gente a olha, é com o súbito espanto da primeira vez. Mário Quintana. Quando me perguntam, você é fotógrafo? O que é ser fotógrafo? É aquilo que eu te disse, isso é minha vida. O meu trabalho como fotógrafo e minha vida pessoal caminha lado a lado. Então, tudo que eu opto na fotografia, o que me leva de A para B, de B para C, do Haiti para a África, são coisas interligadas, são emoções, são questões pessoais. Olha, tem uma frase da Diane Arbus, que é uma fotógrafa norte-americana, que fala assim, uma foto é um segredo de um segredo. Quanto mais ela revela, menos você sabe. A fotografia ela tem que ter 3 aspectos. Ela deve ser uma fotografia enigmática, de ela evitar de ser uma foto óbvia, que seja uma foto romântica, que a foto traga junto com isso um certo mistério. Vamos, vem ver o reino vegetal. Entra comigo na espessura úmida. A floresta já sabe que chegaste. Todos os verdes se movem querendo saber quem és. Tiago de Mello. Fotógrafo de natureza tem que sair de madrugada. Ele tem que ver a luz nascendo. Sentado, andando, camuflado dentro de uma barraca. Todo fotógrafo de natureza tem um aspecto ridículo, porque ele vira um misto de Rambo com caçadores, safari, é uma coisa feia pra caramba. Mas é necessário que ele se esconda, ele tem que ficar invisível. O encontro com um animal selvagem, olho no olho, a menos de 5 metros, é uma experimentação mística. Esse exercício do Zen, a espontaneidade na disciplina, a disciplina na espontaneidade, quase nenhum propósito a alcançar, absolutamente íntegro, quieto,
nenhuma pressa. Essa talvez seja a fotografia cada dia mais difícil de fazer, sem pressa. O fato de eu ver esse bicho, né, esse tubarão branco, né, enorme, eu vi uns 5 metros, que é uma aparição, né, mudou minha vida. Eu virei mergulhador. Foi por isso que eu comecei a mergulhar. A última vez que eu tive uma troca de olhar muito forte, eu quase fui comido por um leão, que ele estava cruzando com a leoa e sem brincadeira. Ele quase avançou para dentro do carro. E eles avançam mesmo. E ele entra no carro e ele arranca dali de dentro. Aí essa história é mais engraçada ainda, porque eu tenho fotos de 2 leões, precisa ser um programa para menores ou para não menores, mas transando, né? 2 zebras você não consegue distinguir. Macaco todo mundo sabe, mas leão? O rei das selvas nunca ninguém soube, né? Leão fica 20 horas dormindo, né, por dia, né? Não faz nada. E o leão levanta e eu disparo. Né? Levantou e disparou, levantou e disparou, levantou e disparou. Eu tirei o filme antes de terminar, como um bom procedimento de um fotojornalista, tirei o filme, botei um outro 0. Pum, fechei. No que fechei, um leão se levantou na hora. Se levantou, eu comecei a fotografar. Ele caminhou um pouquinho e fez um sarro na juba do outro. Aí eu fotografei. Aí saiu um pouquinho mais ali e tombou. Tô fotografando. Aí o outro se levanta, dá 3 passos. Eu tomei um susto, né? As fotos são uma delícia. Aí, super interessante, deu. De capa. Não, fez o Juba com Juba, não fez a foto séria, ele botou lá dentro. Foi a revista que mais vendeu da Super Interessante. Foi o recorde de venda da revista. E foi o recorde de cancelamentos de assinatura. Os pais mandaram cartas iradas para a redação, que aquilo era uma revista de família. Entendeu? Como é que eles faziam uma matéria dessa? Essa é uma foto que foi feita com uma câmera transformada para captar o infravermelho. Foi feita num tripé com um tempo razoavelmente longo. Então ela não dá um colorido que tenha relação com o colorido original visto na cena, né? E ela dá uma relação de tonalidades diferente também. Ou seja, ela transporta um pouco para essa questão mais inconsciente, essa questão mais do sonho. E, eventualmente, se ela tiver sucesso, de um certo maravilhamento. Através das imagens, percorremos territórios de difícil acesso, viajamos no tempo, criamos intimidade onde nunca estivemos. Qual é a função do fotógrafo? Reconstruir o mundo. É transformar o banal em algo revelador. Nesse caso, foi uma biguatinga, que eu acredito que eu tenha conseguido transformá-la em toda a sua real grandeza, porque ela parou, depois que ela mergulhou, ela foi para um galho, a palmeira é meio verde e amarela, né? Deu um fundo fantástico. E ela abriu as asas para se secar. Quando ela abre as asas, ela mostra uns pontos que ela tem na asa, que são cor de chumbo acinzentado claro. Ela virou para o outro lado numa forma que, como é difícil descrever a imagem, né?
uma forma de uma harmonia tão grande, mas essa é uma foto para permanecer. Esse trabalho surgiu de uma forma simples. Estava na praia, com minha mulher passeando, de repente ela avistou parecendo uma árvore. Ela disse, olha que coisa curiosa. Eu olhei, peraí, uma árvore perfeita. Chegou em Salvador, eu olhando, eu disse, olha, isso aí dá uma ideia de um ensaio. E vou fazer esse ensaio. E a partir daí, caminhei cerca de 5, 6 ou 7 vezes o litoral de Fortaleza até a ilha de Itaparica, na Bahia, capturando, sem nenhuma interferência física nem tecnológica, porque nesse trabalho eu não usei sequer filtro polarizador. Capturei tudo a cerca de 40 centímetros, ficava horas e horas esperando que a natureza me desse essa arte. A arte da natureza, eu só fiz capturar. Na hora que eu fiz essa foto aqui, que eu me lembro como hoje, foi feita em Fortaleza, na Praia do Futuro, às 7h30 da manhã, é uma praia que a maré é muito baixa, muito rasa. Eu falei, isso aqui vai dar alguma coisa. Ajoelhei e fiquei ali esperando. E aí a coisa começou a crescer, e eu segurando com a vontade doida de clicar. Eu falei, já está bonito, mas vou esperar mais. Esperei, fui cada onda que vinha, como ela vinha muito fraquinha, ela não danificava o que já estava pronto. Quando completou o peixe, que eu acabei de clicar, veio uma onda maiorzinha e apagou tudo. Essa foto é interessante porque todo mundo que bate o olho diz logo, é uma corrida de espermatozoide. Eu vi aqui a lembrança de um coração. Um coração com os vasos e tal. Um dia chegou um médico e foi olhando e dizendo que ele via realmente um coração com as artérias. Mas aí, outro dia, chegou uma professora de neurociência, viu um cérebro com os neurônios. Tudo é válido. Então, foi a vantagem de eu não ter nominado, porque se eu nomino, eu queimo essa viagem da plateia. Durante os anos que eu morei em Mato Grosso, eu criei cavalos. Tinha uma aras, eu montava cavalo, treinava cavalo para provas hípicas, eu fiz hipismo clássico muito tempo. Eu falei, poxa, não existe nada, trabalho nenhum de fotografia a respeito dos tradicionais cavaleiros e amazonas do país. Vou fazer isso aí. E eu fiquei o ano de 98, 99, 2000, viajando sem parar pelo país fotografando isso. E quando chegou a National Geographic no Brasil, eu procurei a revista e digo, olha, eu fiquei 3 anos viajando, pô, fiz um material. Rapaz, que legal, onde é que você andava? Pô, a gente está procurando, é isso mesmo, olha só, que bacana. Pô, vem aí, vamos publicar isso. E aí começou uma parceria de trabalho que dura até hoje. Eu procuro fazer uma fotografia documental assim, com liberdades poéticas. Uma fotografia que ela tem pouco ou nenhum compromisso com a objetividade. Eu gosto de trabalhar com aspectos subjetivos. Só fazer fotografias boas não é suficiente, né? Se você voltar com fotos maravilhosas, isso aqui serve para quê? Então você tem uma questão, você tem um tema para tratar, você precisa de uma narrativa, né? Começo, meio e fim, como é que você constrói um roteiro para essa história, quem são os personagens, como que você aborda esses personagens, isso é uma coisa que o cinema trabalha isso de uma maneira muito elaborada, né? Gosto muito de fotografar no Brasil. O Brasil é um país lindo, é um país... Tem tudo que você imagina. O Brasil é uma luz maravilhosa, é o país que tem a melhor luz do mundo. Agora estou fazendo um trabalho, Missa do Vaqueiro, aquela missa criada pelo Luiz Gonzaga, lá em Serrita. É uma coisa de uma emoção. É uma semana de festividade. No sábado e no domingo, aquilo é só dos vaqueiros. No sábado é a pega do boi no mato, que é onde os vaqueiros vão pegar o boi, se massacrar, se arranhar todo dentro da Jurema, que é cheio de espinho, ele volta com a cara toda estragada. E eu sugeri o vaqueiro usar um óculos daquele que usa aqui na fábrica. Ele disse, o senhor é doido, você está pensando que eu sou... Isso aqui, nós não vamos usar óculos, isso aqui é coisa de... Tá doido? Eu sou macho. Tá pensando que vaqueiro vai usar essa coisa lá da cidade, da sua cidade grande do Rio de Janeiro? Não, meu amigo, não é porque protege os olhos e tal, nada disso. Tem que pegar o boi, é na raça. Ele, tá bom, me desculpe.
Impressionante a relação do homem-animal, o cara dormindo debaixo do cavalo ali. Impressionante, eu fiquei emocionado com aquela cena, é incrível. O projeto Simbioses, ele é um projeto de múltiplas linguagens, né? Ele vai da fotografia ao vídeo, à intervenção urbana, ao videomapping. Ele se propõe a pensar um pouco sobre a nossa relação com a natureza, de como a natureza pode nos observar, né? De como a vida ali existe, e a minha proposta, na verdade, é tornar isso mais explícito. Criar uma outra via de olhar da gente para a natureza, ou o inverso, né? E simbiose, na realidade, é um termo da ecologia que designa essa relação vantajosa entre dois seres, de espécies distintas. E, nesse caso, as espécies distintas seria a arte, o homem, a cultura, né, e a natureza, né, o que a gente entende por natureza. A função do fotógrafo é revelar para além do comum, do banal. Christian Cravo clica um Haiti jamais mostrado antes pela imprensa. Eu passei 10 anos fotografando no Haiti. Momentos mais, momentos menos, mas entre a primeira e a última viagem foram quase 10 anos, 9 anos e tantos. Eu já estava, enfim, encerrando esse trabalho, já tinha passado por dificuldades no Haiti, dificuldades existenciais, tá? Não em termos de segurança, nada disso. De questionamento, e aí meu pai morre. Isso foi a minha primeira grande decepção na minha vida. Uma pessoa no auge da carreira, um pai, foi a primeira pessoa na família que morreu. E eu tinha ido para a África inúmeras vezes, enfim, lugares distintos da África, mas uma coisa completamente diferente do que eu estou fazendo agora. E, esteticamente falando, a África começou a vir à minha cabeça como uma possibilidade de fugir, de ser um antídoto de tudo aquilo que eu tinha fotografado até então no Haiti. Estou agora fotografando a natureza, paisagens e a vida animal. Então aí não tem controle nenhum. Você simplesmente espera um momento certo. A arte é a contemplação. É o prazer do espírito que penetra a natureza e descobre que a natureza também tem alma. Auguste Rodin. Eu comecei a mergulhar e comecei a fotografar e fiz 2 livros de fotografias subaquáticas. E o meu maior público, o meu maior consumidor voraz são os netos dos meus amigos e os filhos dos meus amigos. As crianças piram com as fotos subaquáticas. Levam para a escola, ficam ali, ficam sabendo daquele ambiente que para eles, né, para qualquer um, né, mas para eles tocam muito. E eu acho que a minha fotografia, eu sempre procurei que ela tivesse essa ação nas pessoas. Eu trabalhava na sucursal do Estado em 1976. Eu tinha 6 anos de fotografia, eu acho. E um vereador me falou, olha, estão destruindo toda a Mata Atlântica de um lugar maravilhoso. Jureia quer dizer ponta saliente. É uma estrutura de granito guinás, uma montanha fantástica. E 4 anos depois, o presidente Figueiredo desapropria toda a região para a construção de 2 usinas atômicas. Nesse exato momento, minha fotografia ganhou ideologia. Eu falei, puxa, o que eu faço? O que eu posso fazer com o meu... Aí comecei a escrever muitas matérias, texto, fotos. Comecei a conhecer todos os caiçaras que estavam sendo expulsos dali. E um dia eu olhei o meu pai e falei, puxa, tive uma outra epifania. Falei, olha, pai, você vai ser o meu modelo numa foto que eu estou bolando aqui. Há 2 dias atrás, desse dia que eu convidei, eu tinha feito uma reprodução de uma foto de esqueletos insepultos de Hiroshima. Aí eu falei, puxa, se um caiçara, né? Se um homem barbudo, cabeludo, primitivo, mostrasse essas fotos como quem diz, nós somos pessoas ignorantes, mas nós sabemos o que vocês vêm fazer aqui. Vocês estão trazendo, nós queremos os nossos peixes, vocês estão trazendo a morte. Fiz a montagem da foto
E aí a coisa ganhou ares de peregrinação, pagador de promessas. Eu e meu pai, os dois baixinhos, andando 38 quilômetros para chegar no lugar da construção das usinas, com aquele quadro na cabeça, parece como se fosse uma cruz. Chegamos até o morro do Grajaúna e, no momento, ele filho de Xangô, um filho de Xangô e um filho de Oxóssi. No momento que ele tiramos o quadro, o tempo começou a virar. A natureza põe, o homem dispõe. O modelo de desenvolvimento que vivemos produz o lixo que o capitalismo chama de civilização. Eu acho que o processo ambiental acompanha a degradação social também. Eu acho que nesses 30 anos o processo demográfico é enorme. Eu acho que as condições, de um modo geral, né, por mais que se faça, o processo destrutivo é tão grande que está sempre devendo, sabe? A impressão que me dá na questão ambiental é isso. Por mais que se faça, é sempre menor do que deveria. Então, essa questão é gravíssima, né? Me despertei para isso foi em 2000, quando teve aquele derramamento na Baía de Guanabara. Foi um derramamento tão grande, mas tão grande, que o camarão e o peixe acabaram, não tinha mais, não tinha. E é uma população que a gente conhece a Baía de Guanabara até a ponte. A gente conhece Rio e Niterói e não sabe que tem mais 7 municípios, que existem 6 milhões de pessoas que vivem nesse entorno, que vivem dessa baía. E eu fui fazer uma matéria 3 meses depois. Cobri aquela cagada. 3 meses depois, eu fui fazer uma matéria no fundo da baía. Foi quando a mulher raspou a areia e o óleo brotou. Eles tinham jogado um produto além de... E com isso, já não tinha mais o camarão, já não tinha mais o caranguejo, mais o siri. E a Baía de Guanabara tem esse fenômeno, quer dizer, de longe ela é linda, de perto ela é triste. Trate bem a terra. Ela não foi doada a você por seus pais. Ela foi emprestada a você por seus filhos. Provérbio africano. Toda a ciência fala que esses eventos de secas e enchentes vão ser uma norma do futuro e que nós, né, temos que, de alguma forma, estar preparado. Peguei um avião e fui fotografar essa condição extraordinária dessa maior seca, esse evento extremo, essa ideia sua inicial, né, de contar toda a história numa imagem. E você tem uma situação que parece que, quando você olha assim a princípio, você pensa que é uma banheirazinha com um barquinho de brinquedo, né? Porque é meio inusitado, né? Que você vê a terra seca, uma coisinha e um barquinho. Aí, quando você vai ver, você tem um ser humano. Aí você vê a dimensão, é um mega barco, entendeu? Barco de 3 andares que está aprisionado numa pocinha. O resto tudo em volta seco. O Mário Moscatelli é um exemplo dessas pessoas que correm atrás, né? Ele é um biólogo que há 15 anos atrás foi dar aula na Lagoa e fez um processo de revitalização do manguezal todo ali. Ele, agora, para isso, foram muitas manifestações, entre essa do bloco do Eu Sozinho, né? São performances, na realidade, para poder chamar a atenção da opinião pública, né? sobre o... E hoje, não só por conta dele, mas através dele, da força que ele conseguiu, a gente ter essa Lagoa Rodrigo de Freitas hoje quase sem mortandade de peixe, né?
coisa que há 15 anos atrás era comum. A fotografia pode ser uma arma de transformação. Hoje é considerada a primeira vitória ecológica no Brasil. A região da Jureia hoje é uma estação ecológica e uma área de proteção ambiental de 120 mil hectares. A fotografia nos permite mais do que registrar o mundo em que vivemos. Ela nos possibilita expressar o mundo em que queremos viver.